Amém? E é momento da palavra. Momento da palavra de Deus. Quem ama a Bíblia? Você ama a palavra? Você vai pedir para que o Espírito Santo nessa noite venha falar com você, porque tem essa também. Não adianta você pura e simplesmente vir para a igreja e só querer falar. Não. O nosso relacionamento com Deus não é um monólogo, é um diálogo. Ou seja, você vem, você fala, pede, busca, mas no momento de ouvir, você tem que ouvir também. Tem pessoas que no momento da palavra, elas metem o pé, vai embora, não presta atenção, fica no celular. Então, traga o seu espírito para cá. Uma palavra pode liberar um destino para você, uma palavra pode mudar a sua vida, o seu rumo, te dar direção, ensinar técnicas, maneiras de você buscar e verdadeiramente ser abençoado. Olhar o que aconteceu na vida dos homens do passado, como eles agiram, porque a Bíblia, ela é um manual de como homens agiram, atraíram a presença de Deus e tiveram suas vidas mudadas. A pessoa que não gosta da palavra, a pessoa que não estuda, que não lê a Bíblia, então ela é aquela pessoa que está enfadada ao fracasso, à derrota. Porque além da Bíblia nos deixar mais eruditos, mais sábios que os nossos inimigos, ela nos ensina estratégias também de guerra. Porque a nossa vida aqui, ela não é fácil. Quando Jesus declara, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, é porque a vida não é fácil. Ninguém cresce de qualquer jeito, ninguém cresce de qualquer maneira. No domingo nós estamos falando de Jesus. Jesus, ele veio a esse mundo, mas ele veio para salvar a humanidade. E uma coisa interessante é que Jesus, ele não morreu, ele se entregou. Não mataram Jesus, ele se entregou. Olha que coisa. Vamos matar ele. Não, ele disse assim: olha, nenhum poder você teria sobre mim se não viesse do alto. Ninguém tira a minha vida, eu a dou, por livre e espontânea vontade, eu dou a minha vida. Você vai ver que quando Jesus, ele morre na cruz, olha o fenômeno, olha que coisa sobrenatural. Jesus morre na cruz, a primeira coisa que eles fazem é enfiar uma lança aqui do lado de Jesus. E quando eles enfiam aquela lança, o que sai? Água misturada com sangue. Mas sai mais água do que sangue. Aí eu pergunto para você, um ser humano, ele conseguiria sobreviver somente com água? Viveria na sua corrente sanguínea só água? Não. Chega um determinado momento que, devido à perda de sangue, você começa a entrar em colapso. Os seus neurônios, o seu organismo vai colapsar. Você vai morrer antes da hora. Então, mais uma prova de que Jesus, ele se entregou. E no momento dele se entregar, ele olha assim e fala assim: agora sim, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque dados científicos já mostraram que o açoite que Jesus levou foi tão violento, tão violento, que o homem comum não aguentaria, morreria antes da hora. Mas Jesus suportou até o último instante, para que ele pudesse ser misericordioso, compassivo, para que ele pudesse nos livrar, nos salvar. E ele continua nos livrando, nos salvando. Então o martírio de Jesus foi aquele processo, mas depois daquele processo foi a vitória lá na cruz. Então todo o processo tem um significado. Ninguém sofre de bobeira. Bispo, eu estou sofrendo. Pode ter certeza, de 2-1. Ou porque você pisou na bola, ou porque você fez coisas erradas, e agora você tem que passar por esse processo para você alcançar um outro nível. E a culpa é sua. Deus não tem culpa daquilo que está acontecendo na sua vida. E não adianta você ficar dando desculpa que aquilo que está acontecendo na sua vida é diabo, é capeta, é inveja. Porque hoje os crentes crescem com isso, né, meu? Os crentes, a minha amiga, é uma macumba que fizeram para você, para separar você e do seu marido. É um trabalho, é um demônio, é um capeta. Nossa, gente, isso durante muitos anos aprisionou tantas pessoas, fizeram tantas pessoas ficarem ali com medo do diabo. Não. Nós temos poder para pisar na cabeça de serpente e de escorpião. Amém? Às vezes
não é Deus que sai da nossa vida, é o diabo que entra. Mas por que ele entra? Porque a gente abriu brechas, a gente abriu portas para ele entrar. Então existem coisas que só Deus pode fazer. E quando chega esse momento, só existe uma maneira de você se livrar. E nessa noite o Espírito Santo vai liberar para nós uma palavra de consolo, de resgate, de saída. O livro de Isaías capítulo 38 é uma história que muitos conhecem. Fala a respeito da doença de Ezequias, o rei Ezequias. Ezequias era um rei muito quisto, muito amado pelo povo. Ele era filho de Acás. Acás, ele foi um rei, o rei de Judá, mas ele foi um péssimo rei, um rei que perverteu o povo, desviou o povo totalmente da presença de Deus. Acás fechou a porta do templo para que as pessoas não adorassem a Deus. Quando Acás morre, Ezequias assume, e Ezequias já faz totalmente ao contrário. Ezequias já abre as portas do templo, já convida o povo a voltar novamente para a presença de Deus. Ezequias, ele foi tão audacioso que ele quebrou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Moisés lá no deserto fez uma serpente, colocou numa haste e falou para o povo: olha, se vocês forem picados, se vocês adoecerem, é só vocês olhar para a serpente que vocês vão ser curados. E aquela serpente, ela começou a se tornar uma idolatria. Já havia passado décadas e mais décadas, e o povo ainda permanecia com aquela serpente no meio deles. Então Ezequias foi o único rei que chegou e falou: não, quebre isso daí, adorarás somente o Senhor teu Deus, e a ele darás culto. E ele foi, e ele quebrou, e ele restaurou o templo, ele abriu as portas do templo. Vai guardando isso no seu coração, hein? Guarda isso. Ezequias construiu uma história com Deus. Repete comigo: Ezequias construiu uma história com Deus. É muito importante você saber isso. É muito importante você não esquecer isso. Ele pelejou muitas batalhas contra os sírios, ele venceu, ele viu aqueles exércitos sendo desbaratinados, ele viu Deus curando, ele viu Deus libertando. Ezequias era um homem que já havia visto muitos milagres, muitas maravilhas. Devido o quê? Devido à fidelidade dele com Deus, a inteireza de coração diante de Deus. Mas só que quando chega aqui no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1, diz assim: olha, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Sabe o que é aquela enfermidade mortal? E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Sabe, quando você recebe um diagnóstico de um médico dizendo: olha, você não vai mais viver, você vai morrer, é uma coisa. Quando alguém te ameaça de morte: eu vou te matar, é outra coisa. Quando tudo isso acontece, tem Deus para nos livrar. Você vai, dobra os joelhos, faz uma campanha, faz uma corrente, acorda de madrugada, e Deus, ele te livra. Quando alguém está tentando te matar, você foge. Quando você está doente, você clama, você busca, você pede, e na maioria das vezes você é livre. Mas no caso de Ezequias, Isaías, o profeta, foi dar a ele não um recado, mas foi dar a ele uma sentença que não vinha de homem, mas vinha do próprio Deus. Bispo, mas por que Deus disse para Ezequias: olha, coloque em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai mais viver? Porque ele já estava numa ditosa idade, ele já era velho, estava cansado, estava doente. Sabe quando deu, pronto, você vai morrer, eu vou te recolher. Ora, e não era com todo mundo que Deus falava assim, dessa maneira, dessa forma. Ali foi até um aviso para Ezequias, ou seja, uma oportunidade até para ele ser salvo. Eu duvido você aqui, sabendo que você vai morrer, você não coloca em ordem a tua casa. Tudo bem, bate o medo, bate o desespero,
mas eu tenho certeza que você vai colocar em ordem sua casa. Você vai ver aquele parente, aquele amigo, aquele irmão que há muito tempo você não vê. Você vai pedir perdão, você vai pagar suas dívidas, você vai abraçar mais, vai beijar mais, não é verdade? Poxa vida, afinal de contas, a sentença foi dada. O próprio Deus falou para Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque você morrerás. E um detalhe: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A sentença já estava dada. E quando Deus ele decreta, gente, olha, quem é que consegue mudar? Quem é que consegue reverter isso? Ali não era o diabo que estava falando que ele ia morrer. Ali não era nenhum profeta que estava dizendo que ele ia morrer. Aquele recado veio diretamente de Deus, porque o tempo dele chegou ao fim. Existe tempo para tudo embaixo dessa terra. Aliás, a palavra diz lá no livro de Jó, olha que coisa interessante. Jó, capítulo 14, versículo 1. Olha só, Jó 14, 1. Quem está aqui comigo, diga amém. Estão prestando atenção? O homem nascido de mulher de bem poucos dias e cheio de inquietação. Hoje a criança não pode dar um pulo que ela já tem autismo, né? Autismo. Deixa a sua criança pular, deixa a sua criança bagunçar, deixa. Quando você vê que superou, tá demais, você faz que nem minha mãe, leva para a sala da correção, né, meu? Para a corregedoria, dá uns gritinhos lá. Hoje tudo que é criança tem autismo, mano. Então para ver, né, meu? Acho que a gente é tudo doente, tudo podre. É isso que dá para aparecer, né? A gente não está sabendo mais fazer filho, não, gente. Será que é a alimentação? Será que é a comida? O que será que é? Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Então, o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tira o quê? Quem do imundo tira o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus, e tu lhe pusestes, e não passará além deles. Então veja, olha que coisa, os dias já estão determinados, os seus dias, os meus dias já estão determinados. O único que sabe é Deus. Contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limite, e não passarás além dele. Então quando uma pessoa chega, fulano partiu, Bertano partiu, é porque os seus dias estão determinados. Chegou a sua hora, chegou o seu momento. Ninguém consegue reverter. Você pode procurar os melhores médicos, as melhores clínicas, você pode fazer os melhores tratamentos, você pode sair de Macapá e ir lá para Florianópolis, Fortaleza, São Paulo, Estados Unidos, você pode ir para onde for, meu amigo. Se os seus dias que estão contados chegaram ao fim, então você não passará além deles. Então Ezequias, os dias dele estavam contados. A única coisa que Deus fez foi dar espole. Fala assim, Isaías, vai lá e avisa a Ezequias que ele vai morrer, ele não vai mais viver. Mas sabe, existe algo muito forte nessa história, que é quando Ezequias recebe aquela palavra. Volta lá. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E a enfermidade é só, sabe, uma maneira de justificar a sua morte. Porque uns morrem de uma enfermidade mortal, outros morrem com um tiro na cabeça, atropelado, baleado. Gente, a morte é uma só. A maneira que ela leva é diversas. Mas quando a morte vem, meu amigo, não tem essa. Você morre de qualquer jeito. Não tem idade. Você pode ser bom, pode ser ruim, você vai partir.
então você vai morrer e não viverá. Aí olha só que coisa impactante. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Veja, quando ele recebe aquela palavra do profeta, que eu tenho certeza que foi uma das coisas mais difíceis também para ele chegar e dizer para o rei de Judá, o rei de Israel, o cara que tinha o cedro, o cara que tinha a coroa, o cara que tinha exército, o cara que tinha um palácio, o cara que tinha sido bom, o cara que tinha acabado com o culto aos ídolos, a outras idolatrias, naquele lugar, naquela cidade. Ele tem que chegar e dizer assim: olha, coloque em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai mais viver. Mas aquele recado era de Deus, aquela profecia era de Deus. Então o que ele podia fazer? Ele deu esse recado, virou as costas e foi embora. Nesse meio tempo, o que Ezequias faz? Ele vira para a parede, ele olha para a parede. Sabe por que ele olha para a parede? Porque ele entendeu que a resposta que ele queria, a solução que ele queria, não ia entrar por aquela porta. Sabe quando você fica esperando uma porta abrir, algo acontecer, você fica esperando um milagre chegar, você fica esperando alguém te ajudar, a medicina entrar com algum tratamento, algum analgésico, algum antibiótico, sabe, alguma química para te curar, ou curar um parente seu. Ezequias sabia que isso não ia acontecer, porque a sentença estava vindo de Deus. E quando a coisa vem de Deus, só Deus pode resolver. Quando ninguém pode te ajudar, quando a resposta não vem de lugar nenhum, quando você já entendeu que aquilo que você precisa não vai entrar por porta nenhuma, o melhor lugar para você encontrar Deus, sabe onde é? Na parede. É olhando para a parede, é colocando o seu rosto na parede, no pó, é deixando de esperar e ter expectativa que algo aqui desse mundo pode te usar e pode te ajudar. E Ezequias, ele olha para a parede e ali ele ora e ele faz algo assim que, sabe, gente, fez a diferença na vida dele. Ele diz assim: Deus, tudo bem, o Senhor mandou Isaías vir aqui me avisar que eu vou morrer, eu aceito. Se está vindo do Senhor, eu aceito. Mas lembra que eu andei diante de ti com inteireza de coração. Lembra que eu fiz o que era reto aos teus olhos. Ou seja, Ezequias, ele tinha um currículo. Ezequias, ele tinha uma história. Ele tinha um relacionamento que não estava começando naquele momento, naquela hora com Deus. Ele já tinha um relacionamento antigo com Deus. Ele já conhecia Deus, não de ouvir falar, mas de com Ele andar. Então ele tinha um currículo, ele tinha uma história, ele tinha uma ligação direta com Deus. E quando ele pede para Deus lembrar de tudo aquilo que ele fez, de como ele andava, de como ele procedia diante de Deus, isso fez a diferença. Existem pessoas que às vezes eles só querem um milagre instantâneo, imediato. Eles só querem a cura, eles só querem a libertação. Eles não querem ter uma história com Deus. Você está me entendendo? Eles só querem vir aos domingos, eles só querem vir às quarta-feiras, eles só querem buscar Deus quando eles estão na igreja. Mas eles não têm história com Deus quando eles estão lá fora, quando estão em casa, quando estão na faculdade, quando estão no trabalho. Eles não têm história com Deus, eles não têm testemunho com Deus. Só buscam Deus aqui na igreja, só oram aqui, só pedem quando estão com uma ferida, com um machucado, quando estão precisando de um remédio. Mas fora isso, se a pessoa parar para lembrar
o relacionamento dela com Deus, de repente ela não vai encontrar nada. E nessa noite eu pergunto para você: se uma enfermidade dessa batesse na sua porta, te acometesse, ou um parente, ou um amigo, um irmão, e o médico chegasse para você e dissesse assim: olha, ele vai morrer, não tem mais jeito, perdeu, acabou, definiu, esse seu relacionamento não volta mais, esse seu marido não volta mais, essa sua esposa não volta mais, esse seu filho não volta mais, essa sua empresa quebrou, você nunca mais vai conseguir levantar, você perdeu. O que você poderia dizer para Deus? Será que você poderia dizer para Ele: Pai, lembra-te, tudo isso está acontecendo comigo, mas lembra-te que eu andei com inteireza, eu fiz o que era reto diante de Ti, eu sou fiel. Será que você poderia fazer a mesma pergunta para Deus? Ou fazer Deus lembrar da sua história com Ele? Ou você é aquela pessoa que realmente não tem história nenhuma? Qual é a sua história com Deus? Você não tem história. E por que você não tem história? Porque você é aquela pessoa que só quer bênção, só quer milagre. Você não quer intimidade, você não quer presença, você não quer compromisso. Você é cliente, só busca quando precisa, só quando a coisa dói, só quando está te ferindo, só quando você vê que não tem saída, aí sim, aí você vem buscar a Deus. Mas fora isso, você é aquela pessoa que não tem nenhum relacionamento com Ele, não tem nem como você dizer para Deus: Deus, lembra-te, lembra-te. Mas eu venho aqui para você e dizer para você que hoje à noite é uma noite de construir um relacionamento com Deus. Veja, Deus, Ele quer construir um relacionamento com você. Deus, Ele não quer somente passar na sua vida, Deus, Ele quer fazer parte da sua vida. Você está me entendendo? Deus, Ele não quer só te curar, não. Deus, Ele não quer saber quanto você vai ter na conta amanhã, o que você vai conquistar amanhã. Nada disso significa nada para Deus. Deus, Ele não quer saber quanto você vai ter na sua conta. Deus, Ele não quer saber do carro que você vai ter. Deus, Ele não quer saber da pessoa que você vai ter lá no futuro. Deus, Ele quer saber quem é que vai estar com você lá no futuro. Quem é que vai estar com você quando a dor chegar? Quem é que vai estar com você quando o tempo fechar, quando o dia fechar, quando os dias forem negros de caos? Quem é que vai estar com você? Porque se você é aquela pessoa que só quer engordar a sua conta bancária, se você é aquela pessoa que só quer casa boa, carro bom, status, likes, quando você chegar lá na frente e vier o aperto, a dor, a angústia, a tristeza, você não vai ter nada para falar para Deus. Contrário de Ezequias, ele chega: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de Ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos Teus olhos. E ele fez mais uma coisa: ele chorou muitíssimo. Sabe, gente, naquele momento que Isaías fez isso, e Ezequiel fez isso, a palavra diz: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Sabe o que isso significa? Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ou seja, momento de intimidade com Deus, momento de relacionamento com Deus, momento de entrega. Ali Ezequias, ele não fez qualquer oração, ele fez a oração. Ele não se entregou de qualquer jeito, ele se entregou de corpo, alma, espírito, mente e pensamentos. Ou seja, naquele momento ele sabia que a resposta daquilo que ele queria não ia entrar por aquela porta. Não há homem, médico, ciência, psicologia, psiquiatria, não havia nada que pudesse entrar por aquela porta e salvá-lo. Ele era um rei, ele tinha uma coroa, ele tinha o seu cetro na mão, ele tinha ali, sabe, médicos segundo a especialidade daquela época, ele tinha magos, ele tinha conselheiros, mas ele sabia que
tudo aquilo que ele tinha não seria suficiente para acrescentar vida. Então o que ele faz? Ele para de esperar, ele deixa de olhar para a porta, ele vira para a parede. Ele sabe que a resposta dele só vem do céu, só vem de Deus. E eu digo para você, se você já percebeu que aquilo que você quer, a resposta que você quer só vem de Deus, então entra no teu quarto, fecha a porta, coloca a cara na parede e começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a lembrar a Deus daquilo de bom que você fez. E se você é aquela pessoa que diz assim: bispo, olha, se eu for pedir para Deus olhar para a minha vida e ver aquilo de bom que eu fiz, Ele não vai enxergar nada, porque eu não tenho nada de bom para apresentar a Ele. Pois bem, se você não tem nada de bom para apresentar a Ele, você vai construir a partir de agora coisas boas, amém? Você vai construir um novo caminho, você vai construir uma nova estação, você vai construir um relacionamento melhor com Ele, você vai sair daqui dessa reunião para viver uma novidade de vida com Jesus. Você vai sair dessa reunião não para ficar mais no raso, não para ficar mais na margem, você vai sair daqui para mergulhar mais fundo, para orar mais, para buscar mais, para clamar mais, para fazer aquilo que você de repente nunca fez. Se você quer ver algo sobrenatural, você vai começar a agir com Deus também de forma sobrenatural, fazendo aquilo que você não está acostumado a fazer, mas você vai fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Deus, Ele quer te levar para um outro nível. Deus, Ele quer mostrar que Ele ainda é com você. Deus, Ele quer mostrar que Ele ainda dá vida, por pior que seja a circunstância, por mais profundo que seja o abismo, por mais que o mundo diga não tem mais jeito para você, eu venho aqui nessa noite te dizer que tem jeito, tem saída, tem cura, tem libertação, tem provisão, tem restauração, restauração de casamento, restauração de família, tem sim provisão para o teu trabalho, para a tua empresa, para o teu comércio, tem. É só você olhar para Jesus. E é por esse motivo que eu quero que você nessa noite coloque a mão no seu coração, porque Deus toca naquilo que não tem jeito. Deus transforma, Ele ressuscita, Ele restaura, Ele muda. Ezequias, ele tinha uma história com Deus. Ele começou a reinar com 25 anos de idade. Ele não era um iniciante, ele não era fraco, ele não era qualquer um. Ele era um homem de Deus. Mas mesmo sendo fiel, obediente, veio a súbita frase: coloque em ordem a tua casa, você vai morrer, você não vai viver. Veja, acabou. Não tinha médico, não tinha recurso, não tinha saída, não tinha nada. A única coisa que ele tinha era confiar em Deus, porque aquilo que não tem solução, não tem saída, ninguém pode ajudar, é justamente onde Deus, Ele pode colocar a mão. E de repente Deus, Ele nos leva para o canto dessa parede, realmente para nos fazer entender a importância de buscá-lo. Você não foi colocado onde você está, na situação que você está, por maldade de Deus. Às vezes só essa parede consegue fazer você voltar às suas origens. Só esse problema vai fazer você voltar a orar, a clamar, a buscar. Só através de problemas você aprende a orar. Uma pessoa que chega na igreja e diz assim: eu não sei orar. Não, se você não sabe orar é porque você nunca passou por adversidade, você nunca teve problemas, você nunca teve dificuldade. Porque quando uma pessoa aprende a passar por momentos difíceis, a enfrentar crises, quando ela passa por problemas conjugais, sentimental, familiar, com filho, financeiro, ela aprende a orar, ela aprende a clamar, e não somente a clamar, ela aprende a chorar, porque Deus ouve oração, mas Deus vê lágrimas também. Lágrimas falam alto, lágrimas transformam, lágrimas mudam situações, circunstâncias.
Lágrimas curam. E a palavra diz lá no livro de Jeremias, só para a gente terminar, o livro de Jeremias, a palavra diz algo assim interessante: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Repete comigo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Sabe o que é buscar Jesus de todo o coração? Buscar Jesus de todo o coração não é buscar até o final de semana. Buscar Jesus de todo o coração não é você chegar e colocar uma data, uma regra, uma régua. Não, eu vou buscar até tal dia. Se ele não fizer, eu não vou mais. Não, eu vou buscar só essa semana. Não, vou esperar só esse mês. Se Deus não fizer, não, buscar Deus de todo o coração. É buscar Ele sempre, é buscar na alegria, é buscar na dor, é buscar na tristeza, é buscar quando tudo vai bem, é buscar quando tudo vai mal. É você buscar em tempo e fora de tempo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Porque Deus Ele vê aquilo que homem nenhum vê. Deus Ele vê quando você está buscando. E quem busca alcança o milagre, porque quem busca sempre permanece no caminho, e aquele que permanece no caminho, cedo ou mais tarde vai trombar com o milagre, cedo ou mais tarde vai passar pelo milagre. E quando você passar pelo milagre, é só você abraçar, é só você tomar posse. Então buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Quando você não desistir, quando você não voltar atrás, quando você não retroagir, quando você acreditar, quando você permanecer. Isso é buscar de todo o coração. E eu quero fazer um propósito com você, de você a partir de hoje começar a construir uma história com Deus. Se você não está acostumado a orar, você vai orar na sua casa. Se você não está acostumado a jejuar, você vai jejuar. Se você não está acostumado a fazer um devocional, você vai começar a fazer um devocional. Você vai começar a acumular pedrinhas na sua coroa. Sabe? Da mesma forma que você vai acumulando ações. Esses dias eu estava falando até para a igreja que eu consegui pagar meu carro só com a Petrobras. Eu fui acumulando. Logo no início, você compra uma ação e fala: caramba, paga tão pouco dividendo. 2, 3, 4 mil. Pouquinho ainda. Daqui a pouco você vê 2.000 ações, 3.000 ações. Aí já começa a cair um cascainho na sua conta. Aí quando acontece o que aconteceu agora no canal de Hormuz, Estados Unidos contra Irã, os barris do petróleo foi lá em cima, $120. Eles estavam estimando que ia chegar a $150. Falei: caramba, vendi. Então você tem que ir ganhando crédito com Deus. Vai acumulando crédito, para quando a dor chegar, o dia mau chegar. E o dia mau sempre chega. Quando algo tentar destruir sua casa, sua família, sua saúde, o seu trabalho, você tem o que falar para Deus. Você não chegar diante de Deus com as mãos vazias e só me dá, eu quero. E tem uns que ainda é folgado. Se o Senhor não me der, o Senhor não é Deus. Que petulância. Não é o seu sofrimento que vai atrair a atenção de Deus. Deus não se move por necessidade. Se vier um monte de gente tudo necessitando, ele questionando: cadê Deus? Cadê Deus? Não. Deus, ele se move através de histórico, de pessoas que permanecem com Ele. Então eu quero que você construa uma intimidade com Deus a partir de hoje, uma aproximação mais dEle, menos de mim, mais de Deus, para que amanhã ou depois, quando algo chegar,
e tentar destruir você, e você perceber que não tem saída, não tem homem, não tem médico, não tem ciência, não tem psicologia, não tem remédio, não tem nada e não tem ninguém, você poder dobrar os seus joelhos e dizer: Pai, lembra-te, Senhor, que eu andei com fidelidade diante de Ti. Você entende? Você perceber que a sua salvação não vai entrar por porta nenhuma. Você entender que a sua salvação não vai ser governo. Porque muitas pessoas aqui ficam esperando o milagre entrar pela porta dela, alguém chegar, o Salvador da pátria, alguém lembrar dela. José ficou apodrecendo lá na cadeia. José ajudou o carcereiro, José ajudou o copeiro, José ajudou o padeiro. E disse assim para o copeiro: ó, lembra de mim, lembra de mim. O copeiro foi embora. José ficou 2 anos lá esquecido. Sabe por quê? Porque o único que podia tocar em José, o único que podia fazer alguma coisa por José, era Deus. E de repente o único que pode fazer alguma coisa por você também é Deus. Então não espere a solução, a salvação vir de terceiro. Não, a sua solução, a sua salvação vai vir do alto, vai vir do Pai das luzes, daquele onde não há sombra de dúvida e nem de variações, aquele que mesmo sabendo que é o seu fim, acabou, não tem mais jeito, ele é sensível, ele tem um coração contrito, ele tem um coração quebrantado, ele é misericordioso. E se você chegar e virar o rosto para a parede e dizer: Pai, lembra-te que eu andei com inteireza de coração, lembra-te que eu fiz o que é reto diante de Ti, e deixar suas lágrimas rolar, eu tenho certeza que nenhuma lágrima que rolar do seu rosto vai cair por terra, porque a palavra diz que Ele pega as nossas lágrimas e Ele recolhe nos seus odres. E aquele que sai semeando com lágrimas, volta colhendo com alegria os seus feixes. Aquele que sai semeando com lágrimas, volta glorificando, enaltecendo o nome do Senhor Jesus. Então, Pai, nessa noite nós queremos construir uma história contigo. Nós queremos, a partir dessa noite, andar com inteireza de coração diante de Ti. Queremos andar na verdade, queremos fazer Tua vontade, queremos Te obedecer. Não queremos pura e simplesmente passar por aqui, Pai. Não, mas nós queremos nas nossas vidas. Venha nos dar o rumo, a direção. Que a cada dia o nosso coração possa ser mais e mais do Senhor. Tira o mundo de dentro de nós, as paixões, as vaidades. Que nós possamos querer mais do Senhor e menos de mim. Sabe, gente, Deus ainda faz milagres. Deus ainda libera destino. Deus ainda abre portas. Deus ainda consegue reverter sentença. Sentença de médico, sentença de advogado, sentença de juiz, sentença de promotor, sentença de parentes, amigos, irmãos, que olha com os olhos naturais e diz: olha, não tem mais jeito. Eu venho aqui nessa noite dizer que tem jeito. E amanhã, quando você dobrar os seus joelhos, você já vai poder dizer para Deus: Deus, lembra-te que naquela noite de quarta-feira eu fiz uma aliança contigo, um propósito de ser fiel, de te obedecer. E se você nessa noite quer construir a sua história com Deus, quer andar de mão dadas com Deus, quer fazer uma aliança com Ele, levante a sua mão direita, levante bem alto. Levante, porque se até então você não tinha nada de bom para apresentar a Ele, a partir de hoje você vai ter. A partir de hoje você vai poder dizer que a sua vida pertence a Ele, a sua casa pertence a Ele,
Diga: Pai, nessa noite eu entrego a minha vida, de corpo, alma, mente, espírito e pensamentos nas tuas mãos. Eu quero viver para ti, quero andar contigo e te conhecer, não somente de ouvir falar, mas de contigo andar. E se você realmente quer isso para a sua vida, você que levantou a sua mão, vem aqui na frente desse altar. Vem firmar uma aliança com Deus, vem firmar um compromisso de Deus, porque vale a pena você ter história, vale a pena você ter processo, vale a pena você ser fiel, vale a pena a sua vida estar nas mãos de Jesus, vale a pena, porque amanhã ou depois, quando o dia mal chegar, você vai ter um histórico, você vai ter um currículo, não de perfeição, porque Deus, Ele não quer perfeição, mas Ele quer um coração que seja totalmente voltado para Ele. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, mas mesmo assim o nosso coração pertence a Ti, ó Pai. Então nós queremos nessa noite entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, apaga as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Nos perdoe, Pai, por às vezes somente querer passar pelo Senhor, somente ser um frequentador. Nos perdoe por muitas das vezes querer somente as Tuas mãos e nunca querer os Teus pés. Não nos tornarmos adoradores, pessoas apaixonadas pelo Senhor. Mas nessa noite eu quero dizer: a minha vida Te pertence. Eu quero ser fiel, eu quero andar com inteireza de coração diante de Ti. Diga: afasta de mim o pecado, tira de mim a vaidade, o orgulho, a soberba, tira de mim a maldade, a ira, a cólera, o rancor, tira de mim as lembranças do passado. Tira, Pai, tudo aquilo que me impede de servir o Senhor, de fazer o que é reto, o que é puro, o que é justo, o que é bom diante de Ti. E segure a minha mão, em nome de Jesus. Aleluia. De Ti, diga: mais de Ti. É o que você precisa. De Ti. E menos de você. E menos de mim. Menos das paixões, menos das vontades, menos dos desejos. Menos de mim. Menos. E você que está em casa, você pode dizer isso também. De Ti. Diga: mais. De Ti. De Ti. E menos. E menos de mim. Quando você age assim, Deus, Ele já está te curando. Deus, Ele já está te libertando. Deus, Ele já está agindo na sua vida. Que Ele cresça. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória.
Sabe, gente, milagre se constrói. Milagre ele se constrói através do quê? De fidelidade, de permanência. Na medida que você for permanecendo, na medida que você for se doando, na medida que você for escrevendo uma história com Deus, você vai ficando perto do milagre. Então a cada dia, a cada instante, a cada momento, pode ter certeza que você vai estar mais perto daquilo que você está precisando. Amém?